Já voltamos, agora vamos para o segundo bloco. Vou esperar o professor voltar também. Acho que agora voltou. Sim, aí. Bom, aí estamos aí, de volta. Voltamos. Então, como eu ia dizendo, né, o governo federal ele parece vir com uma marreta para solucionar os problemas. Então, o que o governo sugeriu, né? O governo sugeriu uma medida que não é de toda ruim, diga-se de passagem, ela parece até ser relevante, que é vamos dar uma ajuda financeira para as pessoas, certo? Bom, ao mesmo tempo que ele apresenta uma série de trade-offs para a gente. O que são trade-offs? São escolhas que você não pode ter as duas ao mesmo tempo. Então o governo foi lá, cortou o dinheiro da saúde, já tinha cortado, diga-se de passagem, ou cortou dinheiro da educação, pra caramba, diga-se de passagem, porque o governo pensa que não dá para manter todos os sistemas de satisfação das necessidades básicas ao mesmo tempo. Isso na cabeça dos governantes. Porque os recursos são escassos, nós sabemos, né? Mas o governo federal tem 3 bilhões de reais para dar para políticos fazerem propaganda política, dentre outros casos de gastos tremendos, diga-se de passagem, tremendos, que poderiam gerar receita para uma crise ou para uma emergência desse tamanho. Então, o governo foi lá e cisou a sociedade em necessitados e não necessitados, e ela elegeu os necessitados como trabalhadores de baixa renda, informais ou desempregados. São essas pessoas que são os necessitados perante o governo. Essas são informações do site do Senado, por exemplo. Primeiro erro, eleger essas pessoas como necessitados sem olhar para elas. Você está olhando para o bolso delas, Sim. certo? E pior, tem pessoas que não existem para o governo porque elas não estão inscritas em qualquer sistema de benefício governamental. Elas não têm sequer um documento oficial e quando tem, não tem uma conta bancária que seja, porque esse dinheiro está sendo distribuído em contas bancárias. Então, assim, você deixou de fora pessoas que, por exemplo, são moradores de rua, pessoas que não têm qualquer assistência governamental, usuários de drogas e assim sucessivamente, que não têm qualquer apoio governamental. E isso não são dezenas de pessoas, não? São milhares de pessoas. Então, se a gente fosse pegar nosso modelo e falar assim, quem são os necessitados? O governo brasileiro marretado, trabalhadores de baixa renda, informais e desempregados. Eles podem ser os necessitados? Podem. Todos? Dificilmente. Né? Dificilmente. Mais gente poderia entrar na conta. Entendeu? Então, às vezes a gente critica o governo, mas assim, ele dá uma bola dentro, dá ajuda financeira, ajuda, desculpe, ajuda financeira ajuda sim, né, em termos, né, mas você precisa ajudar as pessoas corretas. Né? Não adianta ajudar pessoas, né, que não precisam de ajuda, não são vulneráveis, não são necessitados. Depois o governo identificou de forma geral as ocorrências de necessidades, no plural. Né? Porque o governo imagina que se uma pessoa não consegue trabalhar, porque a empresa está fechando, ou porque ela não pode abrir por causa da doença, vai faltar dinheiro para ela, então a gente dá dinheiro para essa pessoa. Ou seja, ela ganhava dinheiro
trabalhando, agora ela não pode mais trabalhar, a gente dá dinheiro para essa pessoa. Então, a forma geral de ocorrência da necessidade foi essa. Pessoas que ganhavam dinheiro, mesmo que pouco, agora não ganham nada. Pessoas que ganhavam um pouco mais de dinheiro agora ganham menos, porque trabalham menos, né? Ou jornadas reduzidas. E assim sucessivamente. Então nós vamos lá e damos dinheiro para elas. Funciona? Sim, funciona. Em algum nível funciona. Satisfaz a necessidade de saúde? Não muito, e a gente vai chegar lá. Certo? E aí ele elegeu como objeto de satisfação das necessidades, de todas as necessidades, uma quantia em dinheiro. E essa quantia foi de R$600, primeiramente dividido em R$600, 3 parcelas de R$600. Eram 2 no começo, depois 3, agora nós já estamos pensando em 6. E depois o processo empregado, para satisfação. Distribui essas parcelas em contas bancárias. Esse é o processo. Esse é o processo. Agora pense bem. Primeiro, o governo supõe que dinheiro satisfaz necessidades básicas e gera bem-estar, tudo ao mesmo tempo. Dinheiro é um instrumento, certo? Ele é uma ferramenta. Se você não souber usar a ferramenta, ele não vai gerar nada. Se eu der um martelo ou uma chave de fenda para uma criança de 2 anos de idade e falar assim para ela, aperta aquele parafuso, a criança vai pegar a chave e colocar na boca. Ela não sabe para que funciona. E é claro que várias pessoas podem também não conseguir usar o dinheiro. É claro que elas não são que nem crianças, é claro que eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que elas não têm, às vezes, as informações suficientes para fazer o dinheiro delas ser o mais eficientemente empregado. Mas isso é uma questão de fato. O que nós podemos, a priori, mostrar que o governo está fazendo mal e porcamente, desculpem falar, é como elegeu os necessitados, como elegeu esses necessitados, como eles pensaram na forma da ocorrência das necessidades, como eles elegeram que R$600 por mês era suficiente para cobrir as necessidades. Eu não sei de onde saiu esse número, ninguém nunca explicou, pelo menos não nos canais oficiais. E depois o processo empregado. Isso tudo dá para ser criticado a priori, não precisa nem olhar para o mundo. Se eu olhasse só o plano, eu já conseguiria, com o nosso modelo, falar aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado, ou precisa ser melhorado, Precisa ser melhorado, precisa ser melhorado, precisa ser melhorado. Então, no final das contas, a grande pergunta que nós temos é o seguinte: perante uma crise, supondo que nós temos deveres compartilhados para manter as necessidades satisfeitas e os níveis de bem-estar garantidos, já que parece ser mais difícil aumentar o bem-estar agora, já que nós estamos em crise, o que nós devemos fazer enquanto cidadãos para ajudar a satisfazer essas necessidades, e mais do que isso, o que nós devemos fazer enquanto cidadãos para cobrar os nossos representantes, para que façam políticas que sejam claras e eficientes, certo? Porque cada cabeça, como a gente já disse aqui, é uma sentença, e não há liderança num plano que precisa da cooperação de milhões de pessoas juntas. A gente precisa fazer as coisas juntas. E reparem, o problema aqui não é só dinheiro. O Vietnã é um dos países mais pobres que existem, muito mais pobre do que o Brasil, praticamente dentro da China, que é o vizinho ali, está dentro na Ásia, certo? É embaixo da China. E semana passada eles zeraram os casos de coronavírus. Eles tiraram a última pessoa da UTI. Na semana passada. Então, não é uma questão de dinheiro, entendeu? Ou só de dinheiro. Esse é o meu ponto. Como eu já disse, dinheiro é um instrumento. Se você não saber usar o dinheiro, você não vai conseguir fazer nada. Nada. Sim. Certo? É isso que eu tenho por hoje. Obrigado. Desculpa me alongar tanto. Não é nada, professor. Agora, temos algumas perguntas. Eu queria primeiramente agradecer todo mundo que comentou aqui, que pelo menos mandou Obrigado, gente. Um oizinho aí. E a gente tem, por enquanto, 2 perguntas. Uma é da Mayara Pablos, que diz: cabe a analogia da distinção entre prazeres necessários e naturais hedonistas?
Não quando a gente trata de necessidades básicas, certo? Quando nós tratamos de bem-estar, aí cabe uma discussão para saber o que é o bem-estar. Aí sim, se a gente for hedonista, tudo bem, né? A gente pode fazer diferenciações de prazeres, o John Stuart Mill já fez, né? Não funciona muito bem, porque dá um problema filosófico gigante. Mas quando a gente fala de necessidades, a gente precisa mais reparar na natureza dos seres humanos. E mais do que isso, nós precisamos reparar que essa natureza ela não é imutável, pelo menos metafisicamente falando. O que eu quero dizer com isso? Bem, você tem fome porque seu corpo funciona de certa forma, correto? Mas e se eu pudesse pegar sua mente, fazer um upload numa máquina e você vivesse com um corpo robótico? A necessidade de comer desapareceria. Então, as necessidades humanas são, sim, ligadas, em grande medida, à nossa natureza, e não à nossa natureza só psicológica, mas física mesmo, como nós funcionamos enquanto máquinas biológicas, se vocês preferirem. E aí, sim, cabe uma diferenciação de que certas necessidades são mais ligadas ao nosso corpo e outras são mais ligadas a como nós entendemos o mundo. Né, como, por exemplo, educação é ligado a certa característica de falibilidade. Nós não somos processadores de informação perfeitos, né, nem conhecedores perfeitos. Isso tem muito a ver também com como funciona a nossa cabeça. Aí cabe a diferenciação. E Mayara, muito obrigado. Só fazer um agradecimento. Ela estudou no mestrado e no doutorado comigo. Obrigado por prestigiar. Obrigado pela pergunta. Podem ir perguntando muito aqui embaixo, a gente vai anotando aqui. Agora a gente tem uma pergunta da Cris Lima, que diz: nesse momento, a cooperação entre as pessoas passa a ser uma necessidade básica? Não. Uma necessidade básica é algo ligado à nossa natureza e que, se a gente não fazer, gera sérios danos. Né? O que a cooperação é primeiro, um valor prudencial, ou seja, é prudente que nós cooperamos. Como, por exemplo, é prudente levar um guarda-chuva quando você vê que vai chover, certo? Pode até não chover, mas é prudente levar um guarda-chuva. E mais do que isso, é aceitar um modelo de sociedade, certo? É aceitar como uma sociedade deveria se organizar. Então, se você aceita, por exemplo, que a sociedade ela deveria ser cooperativa, então você aceita que as instituições vão funcionar de certa maneira, você aceita que nós vamos nos comportar de certa maneira, e assim sucessivamente. Ela não é uma necessidade agora, né, nos termos de necessidade básica. Porque, claro, você pode viver tranquilamente fora da sociedade, no meio do mato, desde que você consiga caçar e tomar água. Não estou dizendo que as pessoas não conseguem fazer isso. Algumas pessoas vão conseguir fazer isso. Eu provavelmente morreria no segundo dia. Mas a cooperação é mais um modelo de sociedade que nós deveríamos defender e seguir, porque ela parece gerar bons resultados. Muito melhor do que modelos de indivíduos isolados, como modelos libertarianistas, onde cada indivíduo é uma ilha, ele não precisa cooperar com os outros, ele não é obrigado. Ele precisa, mas ele não é obrigado, ele vai cooperar dados outros termos. Então, assim, é um modelo mais de sociedade. Eu gostaria que a maior parte das pessoas encarassem a sociedade como uma cooperação, porque aí as pessoas se veriam mais fraternalmente, ou seja, com valores fraternais mais profundos, de como eu preciso cuidar dos meus colegas que cooperam. Porque sem eles eu não poderia estar dando falando de filosofia através de um monte de aparelho tecnológico, porque eles estão lá fora, agora, certo? Trabalhando. Então, eles estão lá fora, permitindo a gente estar aqui. Mais perguntas? Tem uma aqui. O bem-estar da sociedade estaria ligado somente ao elo financeiro? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A sociedade só... A sociedade... Bom, quando a gente fala sociedade, parece que ela é um bicho, né? Você acorda de manhã e vê a sociedade andando. A sociedade somos nós, né? É como quando as pessoas criticam o capitalismo. O capitalismo, imagina um gordão assim de terno, sei lá, uma coisa assim.
A sociedade, ou seja, nós criamos sistemas de troca que são financeiros, né? Ou seja, a gente representa isso através de papel moeda, né? Nós fazemos trocas por esse papel moeda, e esse papel moeda consegue certos bens e serviços que podem ou não melhorar o nosso bem-estar. Dinheiro não traz felicidade, literalmente falando, porque depois de certa quantia de dinheiro que você tem, né, ou que você consegue angariar na cooperação social, ele perde totalmente o valor. Ele é papel, certo? Então, uma pessoa milionária, por exemplo, ela não consegue nem usufruir daquele dinheiro. Ela não sabe, né? Então, assim, o que nos liga, na verdade, enquanto seres sociais, e é claro, isso é só uma especulação, né, é que nós somos autointeressados, nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. Certo? Porque nós queremos ter bem-estar. E se nós somos seres cooperativos, nós não podemos ser egoístas, porque ser egoísta é eu estou preocupado com o meu bem-estar, mesmo que ele custe o seu bem-estar. Né? Isso é ser egoísta. Então, do ponto de vista racional, de escolhedores racionais, né? Ou seja, pessoas que fazem escolhas com informações do modo mais limpo possível, de emoções, de preconceitos e tal, a sociedade é organizada para que a gente tenha, sim, bem-estar, né? Porque se ela não for organizada para esses termos, ou para manter a nossa pessoalidade, né, nossa dignidade, né? Bom, então vamos viver no mato, né? Então, cada um corta a sua árvore e faz... Porque aí não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Deixa eu ver Mais aqui alguma mais pergunta? uma. Deixa eu ver. O que pensa da aplicação de modelos meritocráticos em uma nação multinacional e étnica como o Brasil? Meritocracia é ótimo. Ultimamente eu estou lendo bastante sobre meritocracia e sobre o que é o mérito, principalmente sobre a natureza do mérito, graças ao aluno Diego Lopes, né, que está desenvolvendo pesquisa e eu estou orientando ele. É claro, isso é uma discussão à parte, porque a gente está pensando mais se modelos meritocráticos podem servir de modelos como para teorias da justiça, né? Ou seja, se eles revelam a justiça. Bom, minha primeira intuição, ou seja, minha primeira ideia é, não funciona para a sociedade toda, não dá para o governo sair por aí falando assim, não, meritocracia, meritocracia, meritocracia. Não funciona. Não funciona assim. Por quê? Porque a sociedade não é uma corrida onde todo mundo saiu do mesmo lugar. Certo? A gente não partiu do mesmo lugar. As pessoas não partiram no mesmo lugar, não dá para falar você tem mérito e você não tem, né, porque todas as condições iniciais eram iguais. As condições iniciais não são iguais. Muito pelo contrário, elas são profundamente desiguais. Então não dá para ser meritocrata em qualquer coisa. Né? Então, você é meritocrata. Em algumas circunstâncias, eu penso que uma meritocracia funciona muito bem. Por exemplo, vamos disputar uma vaga de doutorado, né, para ser estudante de doutorado. Pô, todo mundo já tem graduação, todo mundo já tem mestrado, todo mundo já domina 2 línguas, porque essas são as condições para você entrar na corrida. Certo? Essas são as condições para você entrar na corrida. Então, olha, você já tem que ter uma graduação, você já tem que ter um mestrado, você já tem que falar 2 línguas, ou pelo menos ler em 2 línguas. É claro, estou generalizando isso para alguns programas de pós-graduação. Mas, olha, por que não ser meritocrata agora? Então, meritocrata a medida é quem se sai melhor nos sistemas de prova, de avaliação. Em alguns programas são 4 provas diferentes. Então, assim, bom, aí talvez a meritocracia funcione. Né? Eu quero abrir uma empresa de construção de foguetes e eu preciso dos melhores engenheiros. Então, vamos testar os engenheiros e pegar o mais, né, eu ia falar um palavrão, não pode. Né? Vamos pegar o melhor que tem, e isso é meritocracia, porque o cara merece aquela posição. Mas ele merece, dado tudo aquilo que ele já fez. Trabalhou em 50 mil lugares. Então, bom, aí nesses termos funciona. Agora, como padrão geral de organização da sociedade toda, dificilmente. Dificilmente. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso que eu penso sobre a meritocracia. Desculpa eu não citar quem perguntou, foi o Rômulo Guarnelli. Obrigado, Rômulo.
Agora tem uma pergunta do Silvestre, que é membro do PET. O Estado brasileiro, de acordo com a sua Carta Magna, é um estado de bem-estar social. Porém, cada governo tenta transformar o Estado de acordo com sua posição política. O que o Estado falha pela falta de planos de política de Estado, que talvez poderia sanar os problemas sociais pelo modelo de plano de políticas governo, que muda de 4 em 4 anos? Claro, primeiro está lá na nossa Constituição que nós somos um Estado de bem-estar social. Certo? Está lá. Prerrogativa. Aí você olha para o Brasil, obviamente, que o Estado de bem-estar social está a dezenas, né, de quilômetros aqui. Bom, eu não sei qual modelo seria o melhor, na verdade. Na verdade, eu acredito mais nas pessoas que compõem um modelo do que no próprio modelo. Porque você pode ter um modelo maravilhoso, certo, de bem-estar social. A nossa Carta Magna, nossa Constituição, é uma das constituições mais progressistas que existem. Certo? O modelo que a gente vai empregar depende muito mais das pessoas que colocam ele em prática do que, de fato, com a divisão. É claro que o modelo pode influenciar pessoas, por exemplo, a puxarem mais a sardinha para um lado, menos para o outro. Pessoas são propensas a fazer certas coisas como isso. Mas eu sou muito mais a favor de pensar que nós precisamos, enquanto sociedade, aceitar e internalizar uma série de valores que a maior parte de nós não faz, para que depois a gente discuta, sim, democraticamente, qual é o melhor modelo. Porque, prima facie, à primeira vista, eu não sei qual é o melhor modelo. A gente teria que fazer comparações, ver se eles já foram aplicados com sucesso, o que fez deles terem sucesso em algum lugar. Eles sempre têm sucesso. Em alguns lugares eles vão bem, em outros lugares eles vão mal, né? Então, assim, os modelos, não dá para saber agora qual é o melhor, sem antes olhar para a aplicação. E aqui a gente precisa ser um pouquinho, como posso dizer isso de um jeito carinhoso? A gente poderia ser um pouquinho, vamos chamar de prudente. Assim, a gente poderia ser um pouquinho prudente e olhar, por exemplo, os nossos coleguinhas, que tem um monte de país nesse mundo, tomando um monte de decisão, e ver assim, falar assim, olha, só certos modelos parecem bons aqui, parecem falhar lá, né, e entender a complexidade da nossa sociedade, ver como que aquele modelo pode vir para cá, e tentar balizar as coisas, né? Não dá para a gente sair por aí já decidindo a priori, a meu ver. Então, Silvestre, que me desculpe, mas a resposta é essa, Silvestre, não faço a mínima ideia. Porque, é isso que eu quero falar no final, porque nós não temos informação suficiente. Talvez uma mudança de modelo seja necessária? Sim, mas talvez uma mudança de pessoas que operam o modelo seja necessária, certo? Mais do que mudar o modelo. Ok. Obrigado, Silvestre. Agora a gente tem uma pergunta da Isis Guarneri, que fala: na sociedade atual, a equidade seria uma forma de caminhar para o modelo de cooperação? Por exemplo, uma nova forma de cobrar impostos, cobrando mais que acumula? Eu penso que uma sociedade de cooperação ela não é formada artificialmente. Então, assim, por exemplo, pense em sistemas de impostos. E pense que esse sistema de imposto vai ser criado, de certa maneira, a taxar pessoas que possuem mais propriedade, pessoas que produzem, e beneficiar com esse dinheiro pessoas que possuem menos propriedade. Né? Dinheiro pode ser tomado como propriedade, se vocês preferirem. Certo? Então, o modelo de taxar pessoas em melhor situação financeira para ajudar pessoas em pior situação financeira, pode ser, ou pode parecer um modelo muito justo. Porque, assim, obviamente que se a gente tiver o pano de fundo do bem-estar, ou seja, de criar uma sociedade com níveis de bem-estar razoável, isso parece fazer muito sentido. Principalmente porque o dinheiro dos mais ricos não tem tanto peso para eles. Né? Cobre R$100 de uma pessoa que ganha R$10.000 por mês de impostos e cobre R$100 de uma pessoa que ganha 120. E você vai ver a diferença gritante de R$100. Então,
Se a gente fazer isso goela abaixo, por assim dizer, né? Então, vamos fazer aqui, vou tomar uma série de leis que vai fazer esse tipo de coisa. Você não, provavelmente, e também isso é só especulação, você vai empurrar psicologicamente uma parcela da sociedade contra a outra. Por quê? Porque a sociedade que paga mais impostos, mesmo que não faça falta para elas, mesmo que, elas vão se sentir, de alguma maneira, injustiçadas. Certo? E elas vão começar a pressionar, e a gente já vê movimentos desse no Brasil, por exemplo, entre outros países, as pessoas que são contra o Bolsa Família. Não, esses são um bando de vagabundos, eles não trabalham, eles vivem do dinheiro do governo. O governo não tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro somos nós que pagamos impostos. Né? Então eles vivem dos impostos dos outros, né? E todo mundo começa a acusar as pessoas que recebem esse benefício de serem caronas, né? Esse é o problema do carona em justiça social. Né? Tipo, eu só peço lá a carona, você me leva do ponto A ao ponto B, eu sei que se vire com a gasolina, com o carro, com a manutenção deles, é o que eu quero chegar no ponto B. Então as pessoas, geralmente, elas insistem que sistemas de redistribuição, por exemplo, elas podem gerar caronas. Né? Isso é uma crítica que se faz a teorias de justiça como o utilitarismo liberal, como o liberalismo igualitário de John Rawls, do Ronald Dworkin, e assim sucessivamente. Eu estou citando um monte de nome aqui, eu nem sei se todo mundo faz filosofia. E essa é uma crítica do Estado mínimo, né? Do libertarianismo. Robert Nozick, por exemplo, falou assim, olha, o John Rawls, a teoria dele, o do Dworkin, o do utilitarismo, vai gerar caronas. Ou seja, pessoas vão receber o benefício que foi tirado do imposto daquelas outras pessoas para ela e elas não vão fazer nada. Certo? Em vez de elas irem trabalhar, elas vão à praia. Então, se você forçar isso através de hiperestruturas, né, que são as nossas leis que vão cair matando, né, e o cara vai pegar seu dinheiro como imposto e vai distribuir, você provavelmente, eu não estou dizendo que sim, mas que provavelmente vai gerar conflito de interesse dentro da sociedade. Porque as pessoas que têm mais dinheiro vão formar a crença falsa, penso eu, de que as pessoas que têm menos dinheiro são vagabundas. E as pessoas que têm menos dinheiro vão formar a crença falsa, penso eu, que as mais ricas conseguiram tanto dinheiro de forma ilícita. Então, o que primeiro a gente precisaria fazer é convencer as pessoas, através de argumentação racional, de que os valores da igualdade, da equidade, do bem-estar são relevantes para uma sociedade. E depois desse reconhecimento, é que as pessoas aceitariam melhor, não estou dizendo que todas aceitariam, porque concordância universal é impossível, né? Elas aceitariam melhor sistemas de distribuição e redistribuição de renda. Então não dá para socar goela abaixo, a meu ver. Não vai funcionar bem. A sociedade não vai cooperar em harmonia. Na verdade, sempre vai ter certo desequilíbrio. Não sei se eu respondi também, mas é isso que eu penso. Agora, o Luiz Bosson pergunta: qual seria o modelo de governo próximo do ideal para atingir o bem-estar social? Novamente, assim, um modelo próximo de governo é democracia. Não tem outro melhor. Eu sou empirista pra caramba acerca dessas coisas. Então, assim, tô falando sério, porque, assim, quando a gente fala assim, o modelo político, o modelo econômico, o modelo X, o modelo Y, você tem que ver quais são os impactos desse modelo. Desculpem, tá, pessoal, a minha veia de consequencialista, né, porque eu sou consequencialista, você precisa ver quais são os impactos disso. Bem, o melhor modelo que nós temos, disponível no mercado, por assim dizer, é um modelo democrático. Estados de bem-estar social, quer dizer, os estados que têm mais sucesso em gerar bem-estar dado uma certa métrica, que é o IDH, são países democráticos. Então, você quer nomes, né, eles sempre disputam o primeiro lugar, os três. A Noruega, a Suécia, a Finlândia. Sempre são os três que disputam o primeiro lugar. Eles são países democráticos, com sistemas de bem-estar social eficientíssimos. Diga-se de passagem. Eles fazem bem, quer dizer, dado uma métrica, certo, gente? É como você mede o bem-estar, é por isso que eles se dão bem, tá? É o IDH que mede
o desenvolvimento. E a gente simplesmente acompanha dizendo que se o IDH é alto, o bem-estar social é alto. Mas, teoricamente, são duas métricas diferentes. A gente simplesmente pensa que, né, as duas coisas caminham juntas, ou próximas o suficiente. Né? Então, esses países têm níveis de bem-estar maior, dado o IDH maior. Né? São duas métricas diferentes. Então, a resposta é democracia. É o único que eu tenho evidência suficiente para falar com propriedade. Esse funciona para bem-estar. O resto eu não sei. Eu não sei se essa pergunta, eu acho que já foi respondida de alguma forma, mas a Adriana pergunta: como podemos ter bem-estar em um sistema capitalista onde uns têm muito e outros têm nada? Não, acho que essa pergunta foi razoavelmente respondida, mas eu tenho uma coisa a acrescentar dado o sistema econômico, se você me permite. À vontade, senhor. Porque repare, há muitas pessoas, eu não estou dizendo que é o caso da Adriana, ou o caso de qualquer pessoa que está assistindo essa live ou que vá assistir ela em qualquer outro momento, que as pessoas têm uma certa crença de que capitalismo é ruim. Por quê? Porque capitalismo gera desigualdade social. Bem, primeiro, eu não sei se o sistema econômico é a melhor explicação ou a única explicação para a desigualdade material social. Certo? Porque a gente está falando de desigualdade de renda, né? Isso é material, certo? Nem sei se essa desigualdade é a mais relevante. Porque, como eu já disse, dinheiro é instrumento e ele não faz nada se você não souber fazer alguma coisa com ele. Né? Se eu deixar R$1.000 em cima dessa mesa aqui, não vai acontecer nada com ele. Né? Eu não vou ter mais ou menos bem-estar, os R$1.000 vão continuar aqui. Mas um ponto, ou pelo menos duas coisas para se pensar a favor de sistemas competitivos que o capitalismo tem dentro de si. O capitalismo é complexo, não se resume só isso que eu vou dizer, mas, olha, nós conseguimos ter desenvolvimento material de tecnologias, por exemplo, de acesso a certos bens, que nós não temos em outros sistemas. Né? Então, por exemplo, colocar as pessoas para competirem umas contra as outras para saber quem que vai fazer o melhor celular, bom, trouxe nós até aqui. E isso é um ponto positivo. Se qualquer pessoa pensar em um sistema que consiga gerar esse tipo de meio material de alta qualidade, que pode gerar bem-estar, e muito bem-estar, por favor me diga, sou muito interessado. Eu penso que isso é uma das principais características boas do capitalismo. E a segunda é, você tem acesso a tais bens materiais, altamente tecnológicos, a preços irrisórios, se a gente for comparar historicamente. Certo? Porque pensem, por exemplo, numa viagem de avião. Uma viagem de avião. Uma coisa que muita gente que pode estar assistindo essa live faz com frequência. 1, 2, 3 vezes por ano. Algumas outras não. Então, alguém pode dizer, é caro, professor. É caro. Não, então eu pago, por exemplo, para sair de Curitiba para ir para São Paulo, custa R$500 ida e volta. Nossa, é um dinheirão. Mas as pessoas não percebem que manter uma geringonça daquele tamanho em funcionamento, com níveis de segurança, né, que são estratosfericamente melhor do que o nível de segurança de um carro, por exemplo, custa uma fortuna. Uma fortuna. Só o combustível, o próprio avião, a manutenção, os aeroportos. Pô, quando a mala sai da sua mão, quando ela volta para sua mão, meu Deus do céu, isso custa horrores. Horrores. Então, como a gente consegue pegar um avião por R$500, se custa centenas de milhares de reais para manter um avião em funcionamento. Certo? Então, o capitalismo tem essas coisas boas também. Sim. Tem essas coisas boas. E, terceiro e último, o capitalismo é o único sistema econômico que eu conheço até aqui que não espera a boa vontade dos outros para produzir. Certo? Porque se eu esperasse a boa vontade do engenheiro produzir um avião, talvez ele falasse assim, hoje não. Ele fala assim, hoje não. Certo? E a grande parte das pessoas pensa que isso é ruim, né? Talvez seja ruim para o engenheiro, porque ele não estava a fim de trabalhar naquele dia, certo? Mas não é ruim do ponto de vista objetivo no final.
Claro, não funciona para todo mundo, mas a gente tem que pensar que essas características ajudam em certo nível no bem-estar. É claro que a gente poderia fazer mudanças, né? Principalmente em sistemas de propriedade, né? A gente poderia ser cooperativista nos meios de produção. Uma ideia vem desde o John Stuart Mill, reforçada pelo John Rawls, é aceita por ele e desenvolvida por várias outras pessoas. Esses sistemas seriam bons. Desculpa, me alonguei. Tudo bem, professor. Agora a gente tem uma pergunta da Fernanda. Professor, pensando no que você disse sobre a mudança de pessoas, você pensa que a filosofia pode contribuir com essa mudança de pessoas? Como? Não, de jeito algum. A filosofia não muda o conjunto de crenças das pessoas de jeito algum. Não necessariamente, pelo menos. Não necessariamente. Pode mudar o ponto de vista de algumas pessoas, mas de outras não. A filosofia não tem nada de especial, gente. A coisa não é tão linda assim, não. Certo? Nós somos profissionais e nós tentamos entender o mundo, conhecer o mundo. É difícil pra caramba, não é fácil. Isso é verdade. E grande parte do nosso estudo também tem os seres humanos como objeto. E nós aprendemos várias coisas sobre os seres humanos, né? Não importa, no final você muda dado aquilo que você aceita, dado a tua capacidade intelectual de aceitar, de se desprender. É muito mais uma posição de certo ceticismo, às vezes, de falar, talvez as coisas não sejam bem assim, né, vão pensar aí. Né? E eu acho que a filosofia não gera isso nas pessoas. Certo? Não especialmente. Ela pode gerar acidentalmente, mas assim, não necessariamente. Todo mundo que vira filósofo ou filósofo, de uma hora para outra, não, vamos reformar esse sistema de crença que eu tenho, porque está tudo errado. Não, muito pelo contrário. A gente continua fazendo irracionalidades, eu continuo fumando. Eu sou filósofo profissional. Né? Então, assim, filosofia não ajuda especialmente. Ela ajuda como qualquer outra área ajuda. Porque as áreas de estudo ajudam a gente a perceber o mundo de outra maneira, a pensar o mundo de outra maneira. Certo? Imagina, por exemplo, um pintor profissional, estudou belas artes durante muito tempo. Quando ele vê um pôr do sol, imagina quantas cores ele não enxerga. Então, ele tem um matiz de cores gigantesco na cabeça dele. Ele entrou em contato, experienciou tudo aquilo. Né? Então ele deve ver um monte de cores. Né, detalhadas, muito mais do que a gente. A gente vai chegar lá e falar assim, tá meio roxo ali. Não é bem assim. Né? Então talvez filósofas e filósofos profissionais tenham essa capacidade às vezes. E as pessoas falam assim, mas isso é óbvio. E a gente fala assim, não é bem assim. Certo? Não é bem assim. Mas isso também tem um engenheiro, isso também tem uma matemática, isso também tem uma física, isso também tem um biólogo. Eles vão olhar o mundo, né? E a filosofia eu acho que não tem nada de especial no final, tá? Eu não sou tão romântico assim, vocês me desculpem. Incluso você, Lucas, me desculpe, você está chegando agora. Tudo bem. Agora tem uma pergunta do Alex, que diz o seguinte. Se o bem-estar é um sentimento interno, como gerar o bem-estar geral na população? Primeiro, há seríssimas dúvidas se bem-estar é um sentimento interno. Seríssimas dúvidas. Seríssimas, né? Isso são teorias subjetivistas, né? E eu tentei não me comprometer muito com nenhuma teoria subjetivista ou objetivista. Mas, supondo que seja subjetivo. Então, supondo que seja subjetivo. Ou seja, uma descrição básica de felicidade / bem-estar é do Jerome Bentham, presença de prazer, ausência de dor. Não é porque o estado mental está ocorrendo na sua cabeça, né, que a gente, primeiro, não consiga gerar esse estado mental, e segundo, não saiba que ele está sendo gerado. Certo? Quando você vai ao médico, por exemplo, e o médico pergunta da outra parte do bem-estar, que é o mal-estar, ele fala assim, com quanto de dor você está? Onde 10 é insuportável e 0 é nada. Aí você fala 3. Pronto, o médico sabe o tanto de dor que você tem. Certo? Ele sabe, né, o melhor que dá para saber. Não dá para ler sua mente, não dá para entrar no seu corpo e sentir o que você está sentindo. Como nós geramos isso?
nós geramos estruturas sociais onde as pessoas podem fazer escolhas que dão prazer para elas, certo? E nós proibimos, né, aquelas ações que dão prazer, mas que geram um desprazer gigantesco nas outras pessoas, certo? É assim que gera felicidade, mesmo ali sendo subjetivo, certo? Mesmo o bem-estar gera-se bem-estar, mesmo sendo subjetivo. É assim que se gera. Simples assim. Na hora de falar é muito fácil, na hora de fazer, meu Deus do céu. Eu tenho uma pergunta aqui do Everton Teles. Primeiramente, ele parabeniza. Parabéns, professor. E ele diz, bem-estar social pode ser privado? Bom, eu não tenho muita ideia sobre o que ele está dizendo sobre privado. Primeiro, bem-estar social, o que a gente designa com bem-estar social é que cada indivíduo, dentro de uma sociedade, tem o máximo possível de bem-estar que ela consiga, que ela pode ter, certo? Privado, no sentido de que pertence a alguém, né? Não pode, certo? Por quê? Porque se a gente está pensando em construir a sociedade com mais bem-estar possível, isso é empreendimento. E isso é empreendimento cooperativo, com responsabilidades compartilhadas. Porque, como eu disse antes, dificilmente, não estou dizendo que é impossível, dificilmente, né, uma pessoa sozinha conseguiria gerar bem-estar. O máximo possível, certo? Para ela mesma. Para ela mesma, não é nem para os outros, é para ela mesma. Dificilmente. Eu, por exemplo, estou morrendo de frio aqui, e se eu estivesse vivendo sozinho, eu estaria morto, porque eu não consigo construir uma blusa dessa, que eu estou usando. Então, do ponto de vista, por exemplo, talvez seja isso que o Everton tem em mente, de que há certas pessoas que têm certo poder dentro da sociedade, e que essas pessoas influenciam, né, certas decisões que impactam direta ou indiretamente no bem-estar, não, ninguém deveria ter esse poder, certo? As pessoas deveriam ser tomadas todas como iguais. Todas contam como uma. E mesmo que ela tivesse a possibilidade de fazer isso, ela não deveria fazer. É isso que o Everton tem em mente. Então ela não deveria fazer. Porque ela não é só uma pessoa usando o poder dela em cima das outras, o que já parece um tanto quanto errado, né? Mas ela está sendo paternalista. Ela está dizendo o que é bom para você, toma aqui, soca a goela abaixo, vai, vive essa vida. Né? Quando eu tomo decisões para outras pessoas, eu estou sendo paternalista no sentido ruim. O que é ser paternalista? É tratar um adulto como uma criança. Você não sabe o que é o bem-estar para você, eu sei, toma, pá, né? E dá uma colherada na boca da pessoa. Não é uma questão privada, na verdade é uma questão de empreendimento público, onde a gente compartilha responsabilidades. Obrigado pela pergunta, Herbert. Agora uma pergunta do Pedro Cafilo. Isso. Bruno, uma teoria da lista objetiva do bem-estar ser verdadeira, é necessariamente ou contingentemente? Ou é necessariamente ou contingente? Eu acho que o que o Pedro tem em mente é a pergunta se cada elemento que compõe uma lista... Primeiro, o que é uma teoria da lista objetiva? Do bem-estar. Quando a gente fala de bem-estar, algumas pessoas, alguns filósofos, incluso eu, defendem que algumas coisas são boas nelas mesmas e é por isso que elas geram bem-estar em nós. Você não precisa ter prazer, nenhuma preferência por aquilo. Aquilo pode gerar bem-estar em você. Certo? Então, por exemplo, há pessoas que defendem que o conhecimento é bom em si. Né? Mesmo que você seja a pessoa mais ignorante da face da Terra. Né? Não tenha conhecimento. Mas viver com verdades, né? Ou viver com mais verdades do que com falsidades é melhor do que viver com mais falsidades do que verdades. Né? Então, se isso for uma verdade, né? Então é necessariamente aquele elemento, o conhecimento, por exemplo, participa da lista. Né? É claro, a gente tem que supor que a lista é correta. Né? Por quê? Porque nós montamos a lista, nada salta aos olhos, então essa lista pode ser melhorada, ampliada e até corrigida. Né? Então, do ponto de vista metafísico, que eu acho que é isso que o Pedro tem em mente, sim, é necessário em todos os mundos possíveis onde existem pessoas, né, parecidas com nós,
sim, conhecimento é bom em si, por exemplo, e participa da lista. Obviamente que se você mudar muito os indivíduos, ou seja, mundos possíveis um pouco mais distantes, conhecimento pode não ser nada, porque as pessoas podem ser conhecedores perfeitos. Então, não tem melhor viver na verdade que na falsidade, porque eles nunca viveram na falsidade, eles não conseguem, é impossível para eles, certo? Então, você viver melhor na verdade serve para a gente, né? Se a gente afastar muito nos mundos possíveis, aí você está fazendo a teoria da lista objetiva para outros indivíduos, não para seres humanos. Ou para seres sencientes, né? Que também serve para animais que têm certas capacidades. Então, necessariamente, um elemento participa da lista. Vamos lá. O Alex pergunta: a crença ou não em Deus poderia ser equiparada com o bem-estar? Não necessariamente, porque não há nada na descrição do bem-estar que faça referência a qualquer crença em um ser superior. É claro, as pessoas podem se sentir mais completas ou mais realizadas ou com mais bem-estar, porque elas têm essa crença. Em uma vida espiritual rica pode ser um dos elementos que compõem o bem-estar. Eu não vejo problema algum em aceitar esse tipo de hipótese. Mas elas não são análogas, é isso que eu quero dizer. Né? Ou, no final das contas, uma pessoa que não tem uma crença religiosa tão profunda pode usufruir de tanto bem-estar quanto uma pessoa que tem uma vida religiosa profunda. Mais perguntas? Evandro Brito. Isso. Como a força do direito deve ser, pode superar a força do fato? Tem um problema aí, né? Porque... Assim, quando nós compomos listas de direitos legais, eu acho que isso que o Brito deve ter em mente, os direitos legais, eles são... Desculpa, Brito, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu sou justnaturalista. Eu não acredito que direito legal não esteja baseado, ou pelo menos os direitos principais legais não estejam baseados na moralidade. Se a gente cria direitos que não têm justificativa moral, bom, uma hora vai dar chabu, cara. Porque uma hora a exigência moral vai ser mais forte do que a exigência legal. E se alguém retirar do bolso um direito legal e dizer assim, olha, é assim porque é meu direito legal, alguém vai tirar do bolso uma justificativa moral e dizer assim, não, é assado. Porque essa é a justificativa moral relevante. Certo? E se a justificativa moral relevante está ligada a fatos, né, esses fatos têm que ter peso moral. Né? Então, fatos morais, ou seja, coisas ruins em si, né, que existem, e eu já estou aceitando uma posição realista, é claro que elas devem ganhar de direito. Mas na pragmática da vida, né, por assim dizer, na prática social, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Primeiro, penso eu, que sistemas legais são imperfeitos e várias coisas que estão lá precisam ser reformuladas, jogadas fora, abandonadas, trocadas por outras, e assim sucessivamente. E segundo, que grande parte deles não tem justificativa moral, certo? Aí você vê, por exemplo, pessoas morrendo à míngua de fome e pessoas com muito dinheiro. E aí vem a intuição da nossa amiga lá sobre o capitalismo. E aí você fala assim, não, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aí, como diria o James Rachels, né, quem sabe no futuro, né, os nossos tataranetos não vão olhar para a nossa história com um olhar de repugnância, falar como é possível que esse povo vivia num sistema desse, matando pessoas à míngua, enquanto outras pessoas viviam com dinheiro que elas não conseguiriam nem gastar. Né? Como hoje nós olhamos para os nossos antepassados e pensamos assim, como que esses... Já ia falar outra palavra. Como esses seres repugnantes conseguiam escravizar outros indivíduos e fazer eles viverem uma situação miserável só porque eles queriam colher café. Certo? Então, sim, Brito, eu sinto a sua dor. Certo? Eu sinto a sua dor. Eu sei que as nossas justificativas morais deveriam ser mais fortes que os nossos direitos legais. Certo? Mas eles não são.
E é assim que funciona a sociedade. E talvez isso não seja o pior, certo? Talvez a gente deveria reformar o nosso sistema legal, porque ele funciona para alguma coisa. Ok? Tomara que o Brito tenha ficado satisfeito. Estamos nos 10 minutos finais, mas tem mais uma pergunta, eu não sei se vai... Ela é meio longa aqui. É do Pedro Scafilo de novo. Vamos ver aqui. Mas e se os seres humanos se aperfeiçoarem geneticamente? Se o good maker é uma propriedade relacional, o que fazer? O que faz algo ser bom para ir para a lista irá mudar ao longo do tempo? Então, se a propriedade é relacional entre nós e as coisas. A gente não... Bom, a gente pode supor que não pense que um good maker é um fazedor de bondade, tá? Ou seja, uma propriedade que alguma coisa tem que faz dele bom para a gente, né? E a parte da pergunta relevante é para quem? Faz bem para nós, né? Para nós seres sencientes. Se a gente evoluir para seres, sei lá, totalmente máquinas, por exemplo, nós não somos os mesmos seres. Então, a descrição do bem-estar não é a descrição do bem-estar para seres sencientes. É para outros seres. É a mesma coisa que tentar fazer uma lista para tentar explicar o bem-estar de anjos. São outros seres, a gente pode até fazer. Então, provavelmente, a pergunta do bem-estar, né, a pergunta central do bem-estar é o que é bom, ou o que nos beneficia, melhor dizendo, não instrumentalmente. É o que nos beneficia, não instrumentalmente. Certo? Então, a gente tem que supor que certa natureza humana se mantém. Mas a pergunta do Pedro é de caráter metafísico. Porque ele quer me forçar a falar assim, não, tem uma coisa lá tem uma propriedade lá na coisa que é boa, não importa se você é um ser humano, se você é um cachorro, se você é uma máquina ou se você é um anjo. Eu acho que é isso que ele quer me forçar a dizer. Mas eu não vou dizer isso, Pedro. Eu não sei se não sei se vai dar tempo, mas o Evandro Brito, ele perguntou mais uma aqui. Com a força do dever ser moral, pode se sobrepor ao fato? Primeiro, Brito, você tem que separar fatos, ou seja, as coisas que são e as coisas que deveriam ser, certo? Para você não cometer certas falhas lógicas. Se por fato você está dizendo, por exemplo, situação de miséria, situação de corrupção, situação disso ou daquilo, né, nós lemos essas coisas como ruins, dado a nossa teoria moral de fundo, que pode ser clara, objetiva, né, posta no papel ou não, certo? As nossas intuições morais, né? Então, tudo aquilo que deve ser, ou deve se coadunar com as ações humanas. O que eu não posso fazer é constatar que há certas coisas no mundo e disso, né, forçar uma teoria moral. Aí eu vou cometer falácia naturalista ou eu vou quebrar a lei de Hume de alguma maneira. Então, por exemplo, do fato que as pessoas vivem em miséria, em situação de necessidades, eu não posso dizer que nós somos obrigados a suprir essas necessidades. Certo? Porque isso é um passo que parece ser ilegítimo. Tá? E parece, tá? Há uma discussão gigante se é um passo ilegítimo ou não. Eu tendo a pensar que sim. Né? O que a gente tem que fazer é uma explicação moral porque esse fato é ruim. Certo? Então, do fato delas terem necessidades não satisfeitas, né, desse fato, se segue que o nível de bem-estar delas é horrível, ou elas vivem em profundo sofrimento, né, que é a negativação total, e sofrimento é mal em si. Certo? Então, a gente explica depois com a teoria normativa e fala, nós devemos evitar o mal e fazer o bem. Eu penso que é assim. Beleza? Beleza, eu acho que acabou as perguntas, né? Eu acho que todo mundo já está nos agradecimentos aqui, todo mundo está mandando parabéns e obrigado. Eu acho que a gente já pode ir encerrando. Eu queria agradecer imensamente, professor, pela disponibilidade, pelas respostas, pela explicação, foram ótimas, eu gostei muito. E queria dizer também que os certificados vão estar disponíveis na central de certificados da Unicentro. Quem preencheu o formulário vai estar lá. Você queria dizer alguma coisa, professor? Só quero agradecer imensamente a presença de todo mundo, as perguntas,
né, o espaço que o PET está dando aí para gente. Para todos os professores que vêm falar aqui, as professoras, eu acompanho algumas. Então, muito obrigado mesmo, gente. E se precisarem, estamos aqui. Falarei com prazer com vocês. Certo? É sempre um prazer. Muito obrigado. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço todo mundo que viu a live até aqui. Agradeço ao professor novamente pela disponibilidade e tudo mais. E vou encerrando por aqui, então. Até mais, professor. Até mais. Se cuidem. Se cuidem. Isso.